Boa tarde. Bem, vocês viram que eu comecei a palestra tirando o casaco já, né? Porque o meu tema é espinhoso. Então eu vou partir de um princípio já pedindo para vocês o que eu costumo fazer quando eu falo do direito de processo administrativo. Eu vou pedir para vocês o benefício da dúvida. Então, antes de eu começar a falar e já todo mundo começar a discordar, né, eu vou pedir que vocês me deem o benefício da dúvida. Escutem primeiro as ideias, né? Do mesmo modo que depois, quando eu finalizar a palestra, eu também vou escutar as ideias de vocês. Por que eu falo isso? Porque eu sei que grande parcela da advocacia previdenciária pensa diferente do que eu vou expor aqui. Mas, do mesmo modo, eu acho que até foi por esse motivo que o Dr. Zicarelli me fez esse convite, que é para talvez a gente conseguir refletir sobre o tema. É a importância de pensar diferente e de tentar, então, entender a realidade de um modo que não pré-concebido ou aquele que já nos foi dado por pessoas que pensaram nisso. Né? Qual que é a ideia, então? Previdência social e igualdade de gênero. Antes de começar, vou dizer para vocês que, obviamente, em primeiro lugar, é claro que eu sou uma defensora do direito das mulheres, com toda certeza, afinal eu sou uma mulher. Seria até estranho se eu não me preocupasse com as mulheres. Mas eu me preocupo no consequente, não só no antecedente. Nós estamos numa posição hoje em que nós precisamos ainda ser tidas com parcela de menor participação social, menor participação no ambiente de trabalho. Nós contribuímos, nós somos a parcela que menos contribui. Então, essas indagações fazem com que nós pensemos essa situação com os dados que eu trago para que a gente possa analisar. A doutora Denise, né, fez uma pequena exposição aqui a respeito da matéria, eu gosto muito dela. Nós dissemos que nós nunca vamos brigar por isso. Nós vamos continuar amigas, embora a gente pense muito diferente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de analisar com vocês é a seguinte, né, para aqueles que não são do direito previdenciário e por acaso estejam aqui também, nós temos hoje uma regra diferenciada para homens e para mulheres. Nós temos 60 anos para a mulher na aposentadoria por idade, 65 para os homens, e a aposentadoria por tempo de contribuição, como já falado aqui anteriormente pelo Dr. Fábio Zambiti, discutida também pela doutora Denise, sem uma idade mínima. Vejam, então nós vimos que existe uma diferença de 5 anos entre homens e mulheres. E qual é a origem desse tratamento diferenciado? Esse tratamento diferenciado vai remontar à metade do século XX, já lá no início da Previdência Social, que veio com a Lei Eloy Chaves, e que vai trazer por quê? Mas por que essa diferença? Só porque homens e mulheres são diferentes? Não. A diferença é porque, à época, a mulher tinha uma participação ínfima no mercado de trabalho. Ou seja, não havendo a participação dela no mercado de trabalho, ou todas as dificuldades que nós sabemos socioculturais, nos quais as mulheres, na grande maioria das vezes, não tinham contratos formais de trabalho. O que a gente vê então? Que quando a diferenciação foi implementada pelo governo, e isso através de políticas públicas, as mulheres compunham então uma pequena parcela da força de trabalho, o que tornava menos custoso para a Previdência Social mantê-las dentro do sistema. Só que isso mudou e continuou mudando. Segundo estatística de gênero, segundo o estudo de estatística de gênero do IBGE, inclusive, a taxa de atividade que compreende as pessoas empregadas ou que procuram emprego subiu em 50,1% para 54,6% entre 2000 e 2010 para mulheres. Enquanto no mesmo período a taxa caiu de 79,5% para 75,7% entre homens. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Cada vez mais nós temos mulheres no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo aqui que hoje nós já temos um número igual de mulheres e homens no mercado de trabalho. Mas nós temos um número crescente de mulheres, logicamente em contraponto ao número decrescente de homens, e 75% dados do MEC das faculdades e universidades são compostas por mulheres. Então nós temos aí 75% da população que está se especializando já são mulheres. Dos empregados domésticos, mais de 80% são mulheres. E aí ponderações necessárias a respeito disso. Quando nós falamos
falamos de previdência, nós vamos ponderar a expectativa de vida com o tempo de gozo e benefício. Então é claro que eu vou me preocupar com a expectativa de vida. Faz diferença se a pessoa vive mais, se ela vive menos? Claro que faz. Afinal, é essa relação que vai se demonstrar depois no momento de perceber esse benefício. Por quanto tempo eu percebo, ou uma média de quanto tempo eu vou receber esse benefício. De acordo com os dados do censo do IBGE, em 1970 a expectativa de mulheres era 60,8 anos e homens 57,6. Passado 4 décadas, hoje a expectativa de vida passou mulheres para 78,8 e homens para 71,6. Observe-se que se na década de 60 nós tínhamos uma diferença entre homens e mulheres de 3 anos de sobrevida para mulheres, hoje nós temos uma diferença de 7,2 de sobrevida para mulher. Isso significa, em média, que ela vai receber o benefício por um tempo de 7 a 8 anos a mais que o homem. Isso sem contar os dados médicos de que as mulheres vivem mais, embora adoeçam mais e tenham doenças específicas do seu gênero, elas vivem mais. A população idosa feminina aumentou nas últimas décadas e vai continuar se expandindo. E isso é um dado que vem sendo tratado pelo governo, não apenas na política pública da Previdência, mas em todas as esferas de políticas públicas no qual o gênero vai fazer alguma diferença. Em 2000, a população idosa com 80 anos ou mais era formada por 60% de mulheres. Espera-se que para 2020, essa representatividade já corresponda a 66% da população idosa. Esses dados nos fazem refletir. Trabalhamos no sistema de repartição simples, tão bem explicado, que aprendi também nos manuais do professor Fábio Zalbit. E num sistema de repartição simples, eu digo, justifica eu exigir um tempo reduzido de uma parcela dos segurados, que representará em breve aproximadamente 70% dos idosos e que já representa aproximadamente hoje metade dos adultos na ativa? Essa é uma pergunta para reflexão enquanto nós analisamos outros dados. Vejam, o direito comparado já se atentou para essa realidade. Hoje, a maioria dos países iguala as condições de idade mínima para homens e para mulheres. Observe-se ainda que eu veja muitos comentários de que na Alemanha, na Dinamarca, não é o Brasil, a gente verifica também que não estamos só na Alemanha ou na Dinamarca que nós temos a igualdade. Nós temos a igualdade, por exemplo, aqui, se formos olhar Coreia do Sul, nós temos a igualdade de idade na África do Sul. Por quê? A questão da idade não representa unicamente um critério social. Ele representa, acima de tudo, um critério atuarial. Argumentos contrários à igualdade. Não vou fazer de conta aqui que eu não conheço os argumentos contrários. E é óbvio que para poder falar a respeito do assunto, nós temos que tratar sobre eles. Mas vou fazer um adendo inicial. Os argumentos contrários à idade, todos eles, não são previdenciários. São argumentos que representam problemas socioculturais. Primeiro, conheço o argumento da doutora Denise e trago ele aqui para vocês. Temos um problema de jornada? Claro que temos. Segundo dados do IBGE, as mulheres gastam menos tempo do que os homens no emprego. Mas o trabalho doméstico faz com que tenham uma jornada de trabalho total maior do que a dos homens. E aí a gente vai olhar a divisão da jornada que é dada pelo IBGE. 51,6 é o tempo que o homem trabalha em média na semana. Segundo dados de 2014 do IBGE, dessas 41,6 horas do homem são dedicadas ao trabalho e apenas 10 horas dedicadas ao trabalho doméstico. Enquanto que a mulher, ela trabalha mais que o homem, aproximadamente 5 anos a mais, e dessas 56 horas de trabalho da mulher, nós vemos que 35 são dedicadas ao trabalho, enquanto 21,2 horas são 2 horas do trabalho doméstico. Vejam, é fato que a mulher ainda tem uma dupla jornada. Mas aí eu coloco para vocês um pensamento. Posso uma política pública legitimar um problema sociocultural? Imaginem vocês um exemplo aqui, um exemplo bem casual.
O homem chega em casa e fala para a mulher: lava a louça você, afinal você se aposenta 5 anos antes. É uma piada, mas acontece. E aí eu digo, essa diferença, ela está causando um benefício ou ela legitima o fato de achar que a mulher realmente tem que trabalhar em casa? Afinal, ela tem inclusive uma política pública que diz para ela que ela se aposenta antes, porque ela trabalha mais nos afazeres domésticos. Isso é uma pergunta pontual, casuística. Mas a segunda pergunta é: a política pública previdenciária tem que se relacionar com a jornada extra? Ou nós temos que ter uma outra política pública que trabalhe a valorização da mulher? Essa é uma política previdenciária? Eu não estou dizendo que não é importante. Eu só estou perguntando para vocês se as naturezas dessas políticas são corretas. E se nós não estamos deturpando a natureza das coisas para atingir um bom resultado. Mais que isso, então, claro, também conheço esse argumento, é o argumento da remuneração. Que, em média, as mulheres têm uma remuneração inferior à dos homens. Elas recebem 23% a menos do que os homens. Por quê? Porque a ideia é que não apenas quando elas estão no mesmo trabalho, mas as mulheres ocupam um menor número de cargos de comando dentro do Brasil. Então esse seria um dos argumentos, no caso, que a gente encontra nas pesquisas, para elas receberem menos. E aí eu pergunto, é a Previdência que dá conta disso? Ou a política de valorização da realização da mulher no trabalho que deve ser estudada e ampliada e implementada? Continuando, exemplos concretos de desvalorização. Eu conheço esses exemplos. Em 2003, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, ela registrou que 94% dos trabalhadores domésticos sem carteira eram mulheres. E que no caso de funcionários públicos estatutários, estimava-se que estas ocupavam funções sempre de pior remuneração. Ou seja, em média, o mercado de trabalho brasileiro remunera pior as mulheres, sim. E isso é um exemplo pelo fato da falta de formalização de carteira de trabalho. Mas aí nós temos outras políticas públicas, que foi, por exemplo, a correção do equívoco ou da desigualdade que havia na lei do empregado doméstico. Quando nós fizemos a regularização e a formalização dessas pessoas, e elas passaram inclusive a ser inclusas para o FGTS, nós não estávamos ali resolvendo o problema das mulheres. Nós estávamos resolvendo o problema da população, sendo que 80% desta população de trabalho doméstico eram mulheres. Qual que é o papel do Estado na sociedade? Então, essa é uma reflexão que eu gosto muito de fazer. Nós temos o Estado. Temos sempre que pensar no Estado como a vontade da maioria, a vontade do conjunto. Afinal, o que é o Estado? O Estado nada mais é do que aquele que representa os nossos interesses. Claro que na prática, nós sabemos que nem sempre isso se implementa desse modo. Mas se ele é aquele que representa os nossos interesses, eu não posso visualizar um objetivo unicamente pessoal. Seria muito bom para mim, afinal eu sou mulher, eu quero trabalhar 5 anos a menos. Mas quando eu penso não como eu, Ana Paula, mulher, mas quando eu penso como eu, Ana Paula, cidadã, o que eu preciso pensar? Esse sistema atuarial no qual as mulheres estão participando praticamente em igual na ativa com os homens, ou seja, elas contribuem numa média quase tanto quanto. Elas envelhecem e morrem mais tarde, ou seja, são beneficiárias de pensões também por muito mais tempo. Então, considerando todas essas questões, pensões não, benefícios também, considerando todas essas questões, o meu sistema previdenciário, não importa se eu sou mulher ou se eu sou homem, e aqui eu faço até um contraponto, não sou favorável à indicação de idade mínima que ela suba, como por exemplo para o rural. Concordo com as ponderações da doutora Jane, concordo com muitas ponderações que foram esposadas aqui pelo doutor Chico. Mas no tocante à idade do homem e da mulher, não é a reforma em si o momento, é o fato de que esta diferença, ela não se mostra mais plausível na nossa sociedade. Ela não tem mais legitimidade na nossa sociedade. E ela pode passar o que eu considero mais perigoso. E fazendo uma análise filosófica e social,
a gente analisa o mais perigoso. É quando aquela norma que discrimina para igualar passa a trazer uma discriminação sem contraponto. E aí, ao invés dela ser benéfica, ela passa a ser perigosa. E a gente tem que pensar sobre isso. A partir de qual momento esta discriminação de idade, ela coloca a mulher em pé de igualdade, ou ela coloca a mulher abaixo do homem? E sinceramente para vocês, estudo filosofia também, o que eu tenho visto é que no caso da Previdência Social, quando esta idade não se justifica mais, ao invés dela trazer uma igualdade material entre homens e mulheres, ela traz uma discriminação de gênero, onde a mulher é colocada numa posição abaixo do homem, como se ela não trabalhasse igual, como se ela não merecesse receber igual, porque afinal ela pode trabalhar menos porque ela se aposenta antes. Qual é o papel do Estado na sociedade, então? Primeiro, o papel do Estado é pacificação social. Por que nós não vivemos no anarquismo? Porque nós precisamos de alguém que coloque as regras do jogo. É por isso que nós não vivemos no anarquismo. O anarquismo é lindo no papel, não é mesmo? Cada um faz o que quer, respeita o outro, é respeitado. Só que isso não funciona na prática. Então nós temos o Estado para que ele mantenha a pacificação social. E a pacificação social, ela tem uma noção intrínseca com dignidade humana e igualdade. Eu preciso ter dignidade, mas eu preciso ter a minha igualdade. E aí nós somos remetidos àqueles conceitos do que seria a igualdade dentro do Estado Democrático do Direito. E aí a frase que eu gosto de colocar: o Estado, ele não deve legitimar uma discriminação sociocultural por meio de políticas públicas. Ora, você está dizendo então, Ana Paula, que nunca deveria ter feito? Não. Quando nós tínhamos uma situação tão premente de necessidade de atuação do Estado, como foi na década de 20, como veio até a década de 70, como veio surgindo até 90, nós tínhamos uma necessidade da implementação da política pública. E aí nós vamos analisar o quê? As fases do princípio da igualdade. Nós temos uma primeira fase do princípio da igualdade, que é a fase em que a desigualdade predomina. E nesse momento o Estado precisa agir. Nós temos uma segunda fase, em que todos são iguais perante a lei, que é o caso da Constituição, que incluiu a igualdade entre homens e mulheres no texto legal. E aí a lei deve ser aplicada indistintamente aos integrantes da mesma camada social. E aí vem uma terceira fase, a verdadeira igualdade, que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Quem fez direito aqui, não estou falando nenhuma novidade, Celso Antônio Bandeira de Mello falava isso no princípio do processo administrativo. Mas por que eu uso esse conceito? Porque é com essas fases que eu consigo identificar o momento no qual essa desigualdade promovida pela lei deixa de ser necessária dentro da sociedade, e no momento em que ela deixa de ser benéfica e começa a correr o risco de ser maléfica para nós mulheres. E eu não estou falando agora com os homens, eu estou falando conosco, mulheres. O momento em que ela não é mais necessária. E muitas pessoas falam: professora, é muito fácil você falar. Você tem terceiro grau, mestrado, trabalha em vários lugares. Pensem comigo. Embora a classes mais elevadas nós tenhamos sim um entendimento melhor da cultura, da tradição, dos respeitos, as políticas, quando elas são socioculturais, elas atendem a todas as camadas. E hoje, as mulheres que mais trabalham, pasmem vocês, não são as de classe alta. As mulheres que mais trabalham, e são dados do IBGE, e são as mulheres que chefiam suas casas, e são as mulheres que representam os financiamentos, que eu vou mostrar aqui para vocês, sociais, comprando sua primeira casa própria, são pessoas de baixa renda. Para o susto e para nossa surpresa, não são as mulheres de classe alta. Embora a nossa classe A tenha muitas mulheres que trabalhem, logicamente, nem sempre as mulheres da classe A gerenciam suas famílias.
O que nós encontramos um contraponto, e isso é estudo filosófico, nós encontramos o contraponto nas mulheres de baixa renda, que grande parte, mais de 50%, chefia a sua família e é responsável, filhos, pais, familiares que com ela moram. Assim, só para fazer um contraponto teórico, o princípio jurídico da isonomia, ele tem que ser entendido como uma ferramenta capaz de materializar a justiça. Quando a gente diz materializar a justiça, o que a gente precisa fazer para fazer isso? Nós temos que nortear os legisladores e os operadores do direito com o intuito do quê? De formar leis e aplicá-las de forma justa. De acordo com o quê? E aí vem o sentido principal. De acordo com a ideia de justiça que possui a sociedade em seu trajeto histórico. Isso significa dizer o quê? Que existe uma dinâmica. A história e o direito não ficam parados no tempo. Eles caminham. Não é porque eu tive uma necessidade de promover uma discriminação e essa discriminação não era má, era boa, quando eu precisava que mulheres trabalhassem mais do que homens, o fato de eu olhar para esse passado e hoje dizer, hoje vamos igualar, não é retrocesso social. Eu não posso entender isso como retrocesso. E aí eu convido vocês para refletir. No momento em que eu cancelo cotas, vou dar um exemplo aqui. O momento em que eu cancelo cotas não é um momento de tristeza dentro de uma sociedade. Ele é um momento de felicidade. Porque é um momento em que eu digo que aquela política pública surtiu efeito. E que eu cheguei a um resultado no qual eu posso aplicar a igualdade sem precisar da desigualdade. Eu não preciso aplicar uma lei desigual porque as pessoas são desiguais. Eu passo para um consequente. Então a política da desigualdade, ela é um antecedente que objetiva um consequente. Esta é a ideia da desigualdade trazida pela lei. Ela não traz a desigualdade porque homens e mulheres são diferentes. Não, a Constituição fala que nós somos iguais. E como ela fala que nós somos iguais, ela diz, olha, enquanto eu precisar dessa desigualdade, eu me utilizo dela. Mas quando ela não é mais necessária, é uma alegria o momento em que eu coloco os indivíduos de um mesmo estado, independente do seu gênero, em pé de igualdade. Então eu posso concluir com isso com o quê? O que é uma regra básica do direito? O direito é dinâmico. Portanto, a mudança é constante. E ela ocorre de acordo com nossos valores, com nossas melhorias e com o nosso progresso como sociedade. Bem, o que eu quero mostrar para vocês ainda, né, que eu acho também importante? Uma análise técnica da questão previdenciária, ela prescinde que a gente tem que se despir de alguns preconceitos ou conceitos preconcebidos. E quando eu falo de previdência, eu escuto muitas coisas que levam para assistência. E nós, operadores do direito, que trabalhamos com direito previdenciário, nós não podemos misturar as coisas. Previdência e assistência são coisas diferentes, né? Eu não posso usar aqui o princípio da pena no sentido de coitadinho. Isso não se aplica na Previdência. A Previdência é uma política pública, tá? De proteção de riscos sociais pré-determinados. Ela não é cura de todos os males. Eu não posso usar a Previdência para resolver violência. E aqui, com todo respeito à doutora Denise, não sei se ela está aqui ainda, com todo respeito à doutora Denise, com quem eu prezo muito, se a mulher é mais vítima de violência na sociedade, isso não é um problema da Previdência. Isso é um problema de uma política pública que coíba a violência. Embora faça uma ressalva aqui, dos 39 milhões de homicídios anuais no Brasil, 36 mil são de homens. Claro, eu sei, mas a violência doméstica atinge mais mulheres. Mas isso não é apenas porque a mulher é discriminada no Brasil. Diferente da Índia, onde lá o número geral de mortes é maior de mulheres. Aqui, o que nós vemos nos números é que o Brasil é um país violento. Não importa se é com seus homens ou com suas mulheres. O Brasil tem a cultura da violência. E ela não é de gênero no Brasil.
embora sim tenha um valor enorme de violência doméstica. Onde eu quero chegar então? O direito social tratado pela Previdência, ele é atrelado a uma contrapartida financeira. E todos os demais problemas que nós vimos aqui vão depender de políticas próprias. E aí eu refaço aquela pergunta lá do 3º ou 4º slide. Justifica, num sistema atuarial, que as mulheres que hoje vivem mais, ou seja, vão perceber, gozar do benefício por mais tempo, e ainda vivem mais, além de viver mais que nós já vimos, também recebem o benefício de pensão depois, mais tempo. E ainda, hoje, ocupam mais postos de trabalho a cada dia. O IBGE mostra isso. Se continuar desse jeito, me desculpem homens, eu não sei o que vai acontecer com vocês. Mas nós estamos crescendo em média 5 a 6% por ano nos postos de trabalho. E eu quero dizer, justifica ainda que aquela medida da década de 20 ainda seja mantida até hoje? Dispõe-se dos seus conceitos de proteger a mulher, o filho, a mulher, a amiga, a irmã. Vamos pensar como sociedade. O meu interesse próprio como mulher significa muito pouco aqui. Porque hoje eu estou aqui como cidadã. E como cidadã eu me preocupo sim com o sistema atuarial da Previdência. Fato, o déficit é mentira? É. O estudo da doutora Denise é maravilhoso. Minha dissertação de mestrado foi sobre isso. O déficit é uma vergonha. A reforma está sendo feita com premissas equivocadas, não tenho dúvidas. É muito fácil mandar trabalhar até 65 anos quando a gente fala de alguém que está no escritório. Eu vi ontem uma chargezinha no Facebook que é assim: quem nunca carregou cimento e nunca trabalhou na roça, não sabe o que é trabalhar até 65 anos. E eu concordo. Não vamos misturar isto com o tema que eu estou tratando aqui. Vamos separar esses entendimentos. Concordo com vocês com todos esses pontos, mas não há mais justificativa social para manter a desigualdade de gênero. E aí vou trazer alguns números só para que vocês possam ver antes de finalizar. Até nesse slide aqui eu tinha colocado só que outras medidas de proteção podem e devem ser implementadas pelo Estado, mas sempre dentro do âmbito de discussão próprio. Exemplo, mulheres possuem doenças específicas, referentes, por exemplo, ao aparelho reprodutor. A mulher sofre mais pela gravidez, ela desenvolve doenças específicas desse gênero? Sim, Previdência vai protegê-la. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, se for o caso. Não é caso, não tem nada a ver com a idade mínima. Segundo, mulheres sofrem mais violência doméstica? Medidas penais, Lei Maria da Penha, implementação de fiscalização, delegacias próprias, casa de apoio à mulher. Esse é o caminho. Mulheres são discriminadas no ambiente de trabalho? Então, medidas de valorização à proteção ao trabalho, medidas de valorização da mulher no trabalho. Isso começa onde? Na educação. E vai passando até o Ministério do Trabalho. Mas apenas para que a gente traga números, para que na minha palestra não fique tão vazia e que vocês consigam visualizar cada vez mais a participação da mulher dentro do mercado de trabalho. Quando foi formalizada a necessidade do FGTS para as domésticas, nós tivemos uma implementação de 100 mil para 170 mil empregadores em menos de 2 anos, empregados formais domésticos. Desses 170 mil que foram implementadas, no último 1 ano, 70 mil registros contemplam mulheres. Do microcrédito dado pelo governo, 64% tomadoras são mulheres. Programa Minha Casa Minha Vida Urbano, 80% são mulheres contratantes, aquelas que vão lá e adquirem a sua casa. 80% no meio urbano são mulheres. No meio rural, 77,27%. Do microcrédito orientado, aquele programa Crescer Bem do governo, 54% das tomadoras são mulheres, o que pressupõe emprego. Tá? Todos esses créditos, para que você possa tomá-los junto ao governo, você tem que estar empregado.
Pronaf Mulher, para a mulher do campo, teve um aumento nos últimos 2 anos de 33%, qual exclusivamente foi voltado para mulheres. Programa de aquisição de alimentos do governo, aquele programa mensal de aquisição de alimentos, 47,6% são mulheres. Ainda os homens implementam bastante com a aquisição de alimentos na renda. E agora um número que eu acho interessantíssimo. Microempreendedor individual. Dos microempreendedores individuais, 47,6% são mulheres. Então hoje foi dito aqui com outros números que a mulher não chegava a 30% do mercado de trabalho. E eu vou dizer para vocês, dos MEIs, que são normalmente a classe que nós consideramos uma das primeiras classes de colocação social, então são empresas mais humildes, são empresas que rendem menos, eu tenho sim 47,6% de participação de mulheres, sendo 2,18 milhões de trabalhadoras contribuintes. Esses dados estão todos no site do governo federal. O que isso nos faz pensar? Isso nos faz pensar o seguinte, pulei aqui. O tema pugna por reflexão. Se no mínimo vocês não concordam comigo, mas vão parar para refletir sobre isso, nós temos que ver que pensar que todo direito que é alterado é retrocesso, talvez seja uma falta de compreensão nossa do que é o direito social. Retroagir é perder algo quando eu não tenho algo para colocar em troca. Agora, quando eu posso cortar um benefício, e aqui não é cortar um benefício, é cortar uma discriminação legal que tendia a colocar pessoas em patamares iguais, quando eu não preciso mais disso, isso é avanço social, não é retrocesso. E aí, antes do obrigada, vou colocar para vocês só a opinião da sociedade. Nós temos que saber a opinião da sociedade também, é importante. Embora lá a gente saiba que eles não têm tantos conhecimentos previdenciários, mas isso passa por um outro setor. Quando eu falo de igualar homens e mulheres, e aí eu digo no sentimento do cidadão, eu não estou falando só no conteúdo previdenciário, mas eu falo naquele conteúdo do pensamento social. E aí, segundo uma pesquisa da Datafolha, realizada pela CNI, agora no meio do ano, dos 57% dos brasileiros acham que homens e mulheres deviam se aposentar com a mesma idade. E pasmem, 59% dos homens pensam assim, e 56% das mulheres também. Então não foram aqui ouvidos os homens e eles falaram, vão trabalhar igual a nós. Não, nós estamos falando que dos ouvidos, sendo 59% homens e 56% mulheres, 57% dos brasileiros não verifica mais, não se identifica mais com essa discriminação. Essa discriminação, quando ela não é identificada na nossa população, aí é aquilo que eu falei lá no slide 3. Gera o risco dessa discriminação não estar trazendo mais benefícios. É o momento em que essa diferença começa a gerar os malefícios. Não de nós sermos iguais aos homens, mas nós nos sentirmos ou até mesmo sermos tratadas como inferiores, porque a própria lei nos coloca assim. Muito obrigada. Nós abriremos a perguntas agora. Se vocês tiverem sua pergunta, já temos aqui na frente. Boa tarde, professora Ana. Meu nome é Patrícia Ortega. Só para pegar um gancho da questão de reflexões, eu queria que fosse incluído nos argumentos contrários à atual posição situações que eu me deparo no meu escritório quando eu pego a CTPS de uma segurada e pergunto o que aconteceu nesse buraco, o que aconteceu aqui que você não trabalhou registrada pelo menos.
e ela me diz, é que eu não achei creche. Eu sei que isso é um ponto sociocultural e que a Previdência não está aí para tapar o buraco, mas também não podemos tapar os olhos a isso, né? Então é uma situação, acho que dos teus pontos, né? Eu não vi esse argumento, e assim, eu até concordo contigo. 5 anos, 6 anos, até a cria pegar a idade para a escola, né? É isso que eu escuto. Não precisaria ser tanto, mas no mínimo ainda há necessidade de pelo menos 2 anos de diferença, eu imagino, considerando um filho, porque essa é a realidade das seguradas. Não existe creche, não existe onde deixar os filhos. E quem é que vai para o mercado de trabalho? O homem. E a mulher fica com a cria em casa. Então é apenas uma reflexão, né? Que é uma realidade e não tem como esconder. Tá? Obrigada, excelente palestra. Posso responder? Posso? É Patrícia? Patrícia, obrigada pela pergunta. Eu sempre gosto de dizer que eu não sou, como se diz, refletiva aos comentários. E claro, eu entendo essas posições também. Mas elas vão entrar, logicamente, dentro da defesa que eu faço, que nós precisaríamos aí lutar por essas políticas. E essas políticas seriam, no caso, que o Estado concedesse a creche, ou uma melhor valorização do trabalho para que essa mulher pague uma creche, ou então, eu tenho visto e tem sido muito verificado em outros países também, que não é mais só a mulher que sai. Muitas vezes, quando precisa ficar com os filhos, os homens optam por ficar também. Isso tem sido uma realidade em alguns lugares. Só que, é claro, como no Brasil eles ainda ganham mais, a gente ainda verifica isso. Mas acho e continuo defendendo que essa é uma política, é uma bandeira para que seja discutida em outra esfera. E não continuar legitimando uma diferenciação dentro da esfera previdenciária. A creche seria um direito social. E o direito social não atrelado a uma contribuição vinculada, como é o caso da Previdência. Quando a gente fala de tributo vinculado, a gente tem que se despir de alguns entendimentos. O direito social que é vinculado a uma contribuição social, ele não é um direito possível, por exemplo, de aplicação como no direito da saúde, que a gente vai concedendo até um limite. No direito previdenciário, o nosso limite tem uma relação intrínseca com aquilo que eu pago. E aí, por esse motivo, eu ainda acho, né, que o cálculo atuarial na Previdência, ele precisa de um olhar técnico. Esse olhar mais social, mais apaixonado, com todo respeito, eu digo apaixonado quando a gente se preocupa com a pessoa, quando a gente se preocupa com o cidadão, é claro que a gente tem que ter um olhar apaixonado. Esse é um olhar para outras políticas públicas que têm que ser implementadas pelo governo. Talvez esse seja uma bandeira a ser colocada. Boa tarde, meu nome é Luísa, aqui atrás. Eu concordo que a Previdência Social não deve ser o bode expiatório de tudo, né? Não é a solução para tudo. Mas, por outro lado, eu acho um pouco perigoso esse discurso de que as políticas públicas não podem legitimar a discriminação. Porque isso pode ser um argumento, inclusive, para a manutenção da discriminação, né? Então, a gente sabe que as cotas, por exemplo, elas são uma política paliativa enquanto a gente vive numa sociedade que é racista, que é machista, enquanto a gente não superar esses problemas culturais, socioculturais, realmente a gente precisa dessas políticas paliativas, né? Eu entendo a lógica da sua argumentação, mas eu acho que talvez ela seria um discurso para daqui a uns 50 anos. Porque eu ainda vejo a desigualdade, né? E você mesmo aponta isso, né? A gente vive numa sociedade que as mulheres recebem 23% menos que os homens, né? E a própria questão da violência, que você falou que o Brasil é um país violento, sim, o Brasil é um país violento. Mas, por outro lado, existe uma violência de gênero, porque a mulher existe um feminicídio no Brasil. A cada 1h30, uma mulher
vida dela, né? Então, eu acho que a previdência social, ela tem que ser, ela não é a solução para tudo, mas ela tem que ser trabalhada e ter políticas, de certa forma, que sejam coerentes com o contexto social que a gente vive. Eu ainda não visualizo que exista uma política de curto prazo que vai superar essa sociedade machista que a gente vive hoje ainda. Então, por esse motivo, eu ainda defendo a diferenciação de idade entre homem e mulher. E aí eu queria ver com você, né, se você realmente não acha que essa desigualdade ainda existe, ainda é necessário políticas paliativas, inclusive da previdência social, porque as outras, às vezes, elas só vão ser de longo prazo, só vão ter resultados de longo prazo. Vou fazer duas ponderações ao que você colocou. Como que é seu nome? Luísa. Para todos, né, mas direcionada a Luísa. Primeiro, aquela minha frase que fala assim, a política pública, ela não pode legitimar a discriminação, ela não pode ser lida fora do contexto. Então, dentro daquele contexto que eu mostrei ali, seguindo a terceira fase do princípio da igualdade, que daí nós temos a primeira fase, na qual a gente verifica a discriminação, a segunda, na qual a gente verifica que as leis são iguais, mas ainda não se aplicam, e na terceira, na qual eu aplico a desigualdade para que ela gere uma igualdade. Neste momento eu falei assim, quando nós verificamos que naquela sociedade aquela discriminação não atende mais à necessidade, ou ao contrário, ela começa a produzir um efeito inverso, neste momento a política pública não pode legitimar uma discriminação. Só para esclarecer, para aquela frase não parecer que ela ficou solta ali. Claro que eu reconheço que se a gente olhar ela solta, nós estaríamos afetando, por exemplo, a política de cotas para deficientes, a política de cotas para pessoas, para negros, por exemplo, que não é o caso aqui. A discussão que eu fiz foi, para negros nós mantemos essas cotas porque elas ainda são necessárias, e aí nós vamos fazer uma outra discussão. Mas, quanto ao segundo tema que você falou, eu vou fazer um comentário mais filosófico, até porque eu estou me especializando na área de filosofia. Eu vou fazer um comentário mais filosófico com a tua pergunta, porque a tua pergunta foi mais filosófica do que jurídica. O Brasil não é um país misógino. O Brasil é um país sexista. Então, nós não temos um problema de misoginia. Nós não matamos só mulheres. Nós somos sexistas. O Brasil mata gays, lésbicas, transexuais. O Brasil é um país que tem um problema de sexismo atrelado ao seu preconceito social. Isso não é só referente às mulheres. E quando eu pego e começo a proteger a mulher, peraí, então eu estou esquecendo, então eu vou ter que ter uma aposentadoria diferenciada para o transexual, porque ele faz a cirurgia. Eu sei que você não falou isso, eu só estou dizendo porque são argumentos que eu já escutei em sala de aula. Então, o transexual tem um problema maior, eu tenho um problema de saúde, porque a maioria, temos muitos homossexuais que ainda estão naquela época. Hoje nós estamos colhendo os frutos da AIDS, daquelas pessoas que ainda, infelizmente, eles faziam parte de um grupo de risco naquela época. Então, eu também vou ter que colocar políticas públicas diferenciadas para eles. O que eu quero dizer é, a política pública, ela não pode atender casos pontuais. Não digo, sei que feminicídio existe, mas eu digo que a política pública tem que atender uma parcela gigante da sociedade para que aquilo se justifique. E hoje, os 23% que a mulher recebe a menos, primeiro, não é em todos os casos, não é em todas as etapas, não é em todas as classes, ele é médio. Então, nós vemos um valor aproximado no qual a mulher ainda recebe menos. Mas veja, ainda que ela receba menos 23%, quando essa política foi implementada, ela recebia 10 vezes menos, 600% de diferença. Então, eu só estou dizendo para vocês que eu justifico uma política pública quando eu tenho uma discriminação a ponto de que aquela própria sociedade não consegue se retroalimentar a ponto de avançar. Aqui no caso em tela aqui, eu vejo esses casos e essas diferenças numa porcentagem tão menor que não justificaria mais uma política pública legal, colocada na legislação positiva. É claro, respeito ao posicionamento é o meu. Temos mais uma pergunta devido ao nosso horário. Tomara que a pergunta seja fácil. Meu nome é Rosane, eu sou assistente social. Então, eu gostaria de fazer algumas ponderações acerca da sua fala. Então, assim, você traz dados de 80% da Minha Casa Minha Vida chefiada por mulheres.
Você sabe o porquê disso? Não, porque simplesmente para proteger e preservar a mulher e os filhos. Para preservação da prole. Porque a mulher, na sua majoritariamente, ela fica sozinha em uma determinada etapa da vida dela. Ela precisa fazer enfrentamento isolada, sem apoio de políticas públicas. E por outro lado... Mas Minha Casa Minha Vida, só para fazer a ponderação que você fez, ele é uma política pública. Ele é uma política pública que visa atender a parcela da população. E que vem mostrando efetividade. Esse eu não trouxe como problema. Eu trouxe como caso que o governo vem implementando políticas para atender a população. E aí tem mais algumas coisas que você sinaliza. 5 a 6% das mulheres hoje ocupam postos, né? Não seria porque o salário é menor, por isso que elas conseguem posto de trabalho? Visando uma sociedade capitalista em que o lucro é demandado, né? Mas então metade dessa população, vou fazendo as ponderações para não me perder no que você está falando. Então, se metade da população está conseguindo emprego porque elas recebem menos, então eu teria metade dos homens desempregados. Então, dos 11% da população brasileira desempregada, eu teria que metade são homens? Seria algo a ser para reflexão. Não é o dado. O dado oficial é que não são todos homens. Então, não justificaria isso. Quanto ao aspecto do que a Previdência tem a ver com isso? A Previdência é pactuada enquanto um regime, né, da sociedade, foi pactuada no sentido da proteção. E dentro da Previdência Social nós temos repercussões daquilo que ocorre na sociedade, né, que nós, assistentes sociais, tratamos da questão social. E nós temos repercussões do tipo, né, a violência doméstica repercute dentro da Previdência Social, e nós temos, a partir de 2013, ações regressivas punindo os agressores. Acidentes de trânsito, temos ações regressivas dentro da Previdência Social punindo. De certa forma, eu fico preocupada o que a Previdência tem a ver com isso, porque ela está, num contexto mais amplo, sofrendo as refrações da sociedade. Enquanto nós não conseguimos acertar os pontos da dinâmica da sociedade, é necessário que políticas de ajuste sejam realizadas. E aí eu não sei se eu entendi, quando você coloca a Previdência não é assistência. Aí a assistência, depois eu fiquei me questionando, né? Eu estou num outro ambiente em que a fala pode vir e eu entendi talvez equivocadamente. Assistência Deixa eu aproveitar isso só para você entender, antes que você continue, eu vou até te ajudar. O que eu disse com Previdência na assistência? Você é assistente social, certo? Isso. A área que você atua dentro do direito social, ela vai ter uma relação mais intrínseca, por exemplo, com a concessão de um benefício assistencial. LOAS, por exemplo. Correto. LOAS não é previdência. Então, constitucionalmente falando, nós temos previdência, saúde e assistência. Isso. Então, o que eu quis dizer aquela hora foi: precisamos de políticas assistenciais? Sim. Políticas assistenciais, elas vão trazer o quê? Elas vão tentar trazer a dignidade para aqueles que não têm, eu não tenho dúvida disso. Agora, quando eu falo de previdência, o meu olhar técnico tem que ser previdenciário, não assistencial. Porque daí, quando eu for discutir matérias de assistência, que são provavelmente muitas matérias que têm aí relação direta, sim, com o caso da violência doméstica, tem relação direta com a mulher que chefia a família sozinha e precisa proteger os filhos. Mas essas são políticas assistenciais. São políticas públicas de assistência que não se misturam com a política da Previdência, que é um direito social atrelado a uma contribuição que prevê benefícios específicos. Nós não temos benefícios gerais. Contribuição previdenciária, ela não é uma contribuição previdenciária geral. Ela é uma contribuição específica. Então, eu contribuo e tenho os benefícios específicos. E essa relação é intrínseca com o quê? Com o fato gerador daquele benefício. Ou seja, cada risco social previsto funcionalmente ou na lei de benefícios referente a isso. Todos os demais, que não são de menor importância de forma alguma, são importantes. Mas aí nós vamos para uma outra legislação, que daí seria, por exemplo, a legislação da assistência. Correto. Nessa última fala, então, você reafirma aquilo que eu havia entendido anteriormente. De fato, a assistência não é pena mesmo, ela está
ancorada na Constituição, ela tem os disciplinamentos posteriores e ela visa essa emancipação do sujeito. É uma outra relação e não é relação de pena. Com certeza. É uma outra relação visando o protagonismo do cidadão. Né? Mas só para você entender, eu vou te explicar por quê. Porque dentro do direito, nós temos um conceito jurídico, tá, do que seria a análise do direito do benefício. Diferente de quando eu faço a análise da concessão do benefício assistencial. Eu faço o juízo de valor sobre a situação em que aquela pessoa vive, é benefício assistencial. Eu faço o juízo de valor de um risco específico, doença, idade, isso é previdência. Eu não estou de modo algum menosprezando, inclusive ao teu trabalho, que é assistência. Eu só quero que você entenda que numa visão leiga, você pode até compreender que ambos têm o mesmo objetivo e têm. Mas numa visão técnica jurídica, são coisas diferentes. E hoje nós estamos tratando da reforma exclusiva do texto da Previdência. Por esse motivo fiz essas ponderações. Mas concordo com você. A ideia da assistência é que colocar o indivíduo para ser protagonista da sua vida, dentro da dignidade humana, sem dúvida alguma. Correto. E só para fechar, então, se é para fazer igualdade, então façamos a igualdade para menos, né? Então não é igualdade para mais. Perfeito, e concordo com você. Não tenho nenhum problema em diminuir a idade, porque é aquilo que eu disse aquela hora. Quem nunca carregou um saco de cimento e nunca capinou um lote para deixar ele próprio para plantar, não sabe que é trabalhar até 65 anos. Não venho dizer para vocês aqui que a população não tem condições disso. Não concordo. Sei que é complicado quando a gente pensa assim, que tem pessoas que se aposentam com 48, com 52, essas pessoas vão ser custeadas pelo governo por 20, 30 anos. Claro que a gente tem que se preocupar com isso, mas nós poderíamos trabalhar ele com a idade mínima de 55, 58, o governo nunca vai aceitar, mas eu defenderia isso junto com você. Concordo? Se fosse para a gente igualar, que fosse para menos. Acho que Ok, devido ao nosso horário, queremos passar agora a palavra à doutora Majoria Lima dos Anjos Hard para fazer as suas considerações e também para entregar na sequência o certificado pela contribuição da doutora Ana Paula Fernandes. Bom, eu só quero parabenizar a doutora Ana Paula Fernandes pela coragem, pelos estudos, né, uma pessoa capacitada, uma mulher que nós admiramos muito pela inteligência, pela dedicação, a previdência, e que está trazendo aqui um tema atual, né, gente? O governo está fazendo essa proposta de igualdade e a gente tem que começar a discutir isso. Nem que seja para implantar isso, como a Luísa falou, daqui a 50 anos, não sei, né? Vamos ver. Então, meus parabéns pela sua palestra. E quero entregar aqui um certificado em nome da Comissão de Direito Previdenciário, em nome do Dr. Leonardo e da Agradecemos a nossa palestrante, a doutora Ana Paula Fernandes, que abrilhantou o nosso evento. Agradecemos também a doutora Majoria Lima dos Anjos Hard por sua contribuição aqui com o nosso evento também. Nós vamos fazer um intervalo para um coffee. Quando voltarmos, nós teremos um sorteio de 2 livros